Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos avançar para a maturidade, precisamos caminhar em direção à maturidade. Não podemos ficar estacionados no tempo. Quanto tempo nós nos convertemos? Há quanto tempo conhecemos da graça salvadora de nosso Deus? Há quanto tempo compreendemos que a salvação não depende de nós, do nosso esforço, mas sim da graça de Deus, por meio do que Cristo fez naquela cruz em nosso favor? E o quanto nós crescemos e amadurecemos no sentido de cumprirmos o nosso papel, de andarmos de modo digno da vocação que temos, do nosso chamado. Compreendemos qual é o nosso chamado e o propósito de nossas vidas? Compreendemos a razão do nosso viver? São questões que a gente precisa avaliar. Precisamos refletir, sentar, meditar sobre isso. O quanto a nossa vida mudou, alterou, em termos de crescermos, de expressarmos Cristo nas nossas atitudes. Ou os pecados que cometemos, os nossos erros, são os mesmos da nossa conversão. Estas coisas que a gente precisa refletir. Nós somos chamados para uma maturidade, para uma plena estatura de Cristo, para que a gente siga aquilo que Cristo nos chamou. Quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o modelo, este é o padrão que temos que acompanhar. Por que seguir a Cristo? Por que seguir o seu exemplo? Que isso que a gente precisa entender, para revelá-lo ao mundo, para revelar a sua salvação. Por isso a carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz algo importante que a gente precisa refletir. Diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus permitir. O que ele quer dizer? Olha, isto é o base da vida cristã. Isto é conhecimento básico, fundamento, que a gente precisa entender e compreender. Mas a gente precisa avançar, pois não se trata só disso. A jornada é mais longa. O processo é longo, é demorado. Não é algo que acontece da noite para o dia e não depende de Deus fazer algo, mas de compreendermos o que Ele já fez, de entendermos o que já recebemos. Nós precisamos compreender quem nós somos em Deus, pois ao compreendermos quem somos e onde estamos, nós temos que fazer essa jornada. Agora, se a nossa vida não mudou nada, precisamos refletir, pois precisamos amadurecer, precisamos revelar Cristo, precisamos expressar o reino de Deus em tudo que a gente faz. Não é para alcançar alguma coisa, não é para ter favor de Deus. Nós não fazemos estas coisas para ter benefícios, para sermos recompensados. Não se trata disso. Santificar, deixar as obras mortas das trevas, nos revestimos de obras da luz, de revestimos de Cristo nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas palavras, não é para termos benefício nem alcançar algo de Deus, mas para expressarmos quem somos, aonde estamos e qual é a vontade de Deus, para revelar que somos filhos de Deus, para enchermos a terra com conhecimento da glória do Senhor. Nós precisamos parar de pensar segundo o mundo, segundo a maneira deste mundo de achar que se trata de benefício para nós, que a gente precisa fazer para alcançar alguma coisa. Não, nós já fomos alcançados pela salvação, pela vida eterna do Criador. Cristo morreu para o nosso perdão, para o perdão dos nossos pecados. Ressuscitou para a nossa justificação. E a obra dele inclui em nos apresentar, nos colocar na presença de Deus e nos apresentar de forma santa
inculpável e irrepreensível. Nós estamos em Deus, Ele está em nós. Somos unidos por meio do que Cristo fez ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos neste mundo como Cristo, revelando o Pai ao mundo. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Temos da vida de Deus e fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Por isso, não dá para viver uma vida de pecado. Nós precisamos avançar para a maturidade. Precisamos deixar de ser crianças. Nós precisamos amadurecer e revelar Cristo em nossas vidas. De maneira que, à medida que cresçamos, como Pedro nos fala, a gente tropece o mínimo possível. Na realidade, Pedro é mais ousado. Não tropecemos em tempo algum. A gente precisa ter esse entendimento. Precisamos amadurecer, precisamos revelar Cristo, precisamos deixar as obras das trevas. Somos filhos de Deus, nós somos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para vivermos o reino de Deus na terra, glorificando o Senhor, sendo expressão viva de Cristo neste mundo. E nós precisamos caminhar nesta direção, na direção de revelar o Senhor ao mundo, manifestar o seu reino, sua glória a todas as pessoas. Por isso, precisamos avançar. Não podemos procrastinar, não podemos ficar parado achando que a nossa vida, tendo a salvação pela graça, está resolvido e que o resto Deus vai fazer. Deus já fez em nosso favor. O que nós precisamos é ser discípulo de Cristo, negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo, para que ele seja glorificado em nós. Se acharmos que viver uma vida de pecado é normal, é natural, viver uma vida imoral, viver uma vida na promiscuidade é normal, nós estamos equivocados e simplesmente revelamos que ainda não entendemos e que ainda não compreendemos aonde estamos e a obra de Deus. Nós temos negligenciado a salvação. Nós temos rejeitado o que Deus fez, rejeitado a graça de Deus que nos capacita e nos educa para vivermos a vontade de Deus. Se nós nem lemos as Escrituras, se nem buscamos o conhecimento daquilo que é o ensino, a vontade e as promessas de Deus para as nossas vidas, estamos revelando simplesmente que nós não estamos interessados na vontade de Deus. Precisamos caminhar para a maturidade. Precisamos expressar Cristo, deixar a nossa religiosidade, para revelarmos o reino de Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e caminhar para a maturidade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.